Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus siga te abençoando grandemente lá em São Luís Potosí, na congregação que o reverendo Benjamin Vargas pastoreia. E todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8, nesta ocasião, e os que estão aqui presentes, hoje, domingo 27 de outubro deste ano 2024. O tema que temos para hoje é Ao entardecer haverá luz, que foi pregado 23 de maio de 2009 em Cali, Colômbia. Vamos buscar em Zacarias, no capítulo 14, versículo 1 em diante, que foi uma das escrituras que ele leu para nós aqui, nesta mensagem. O Dr. William Souto Santiago, onde nos diz: Eis que vem o dia do Senhor, e que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Do lado esquerdo escreve Daniel 12:1. Neste aqui desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. Porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro. Mas o resto do povo não será expulso da cidade. No versículo 2, aqui também desenha do lado esquerdo uma estrela de Davi. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Ele desenha do lado esquerdo também uma estrela de Davi. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. E a metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. E fugireis pelos vales dos montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste no terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, e todos os santos contigo, ó Senhor. Aqui ele escreve, onde fala todos os santos, ele escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21. E 17, versículo 14. No versículo 4, do lado esquerdo também, aqui escreve o Evangelho aos gentios e aos judeus. No versículo 4. O Evangelho aos gentios e aos judeus. E naquele dia estarão, e acontecerá que nesse dia não haverá luz nem clara nem escura, e será um dia conhecido do Senhor, que não será dia nem noite, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Aí ele escreve Malaquias 4, do 5 ao 6. E escreve a tarde de 2 pontos. Laodiceia, dispensação da graça. E acontecerá naquele dia que sairão de Jerusalém água viva, metade dela para o mar oriental e outra metade para o mar ocidental, no verão e no inverno. Embaixo ele escreve o Evangelho aos judeus e aos gentios.
E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Ao entardecer haverá luz. Podem assentar, por favor. No livro de citas, na página 68, no parágrafo 590, nos diz: e para que veio a luz da tarde? Para que é a luz da tarde? Para restaurar. Vocês captam? A luz da tarde é para o mesmo propósito que a luz da manhã, para restaurar o que foi cortado pelas eras escuras através de Roma. Deus vai restaurar por meio de brilhar a luz do entardecer para diante. O que? Restaurar a palavra completa de Deus novamente. A plena manifestação de Cristo em sua igreja. Toda coisa que Ele fez, exatamente da forma que Ele fez, seria outra vez na luz da tarde. E aí do lado esquerdo desenha uma pedra angular e as eras. Aí coloca a sétima era dividida. Vê o que quero dizer? Oh, isso não é maravilhoso? E saber que estamos vivendo agora mesmo para ver. Completamente de acordo com a profecia. A luz do entardecer veio fora para restaurar o quê? Restaurar o que os insetos tinham comido. E do lado direito escreve: a luz da tarde. Agora vamos a Joel. Capítulo 2. Joel, capítulo 2. Verso 18 diz: Versículo 18 diz assim: E Jeová solicitou por sua terra. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós. E aí do lado esquerdo ele escreve Roma, Rússia. E lançá-lo-ei em terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Aqui nessa Bíblia, veja no versículo 18, onde começamos, aí do lado esquerdo, desenhou uma estrela de Davi e em cima escreveu Apocalipse 1, Isaías 59:20 Isaías 59:20 e Romanos 11:26. E Romanos 11:26. Terra, não temas. Terra, não temas, alegra-te e goza,
porque o Senhor fará grandes coisas. Do lado direito desenha uma estrela de Davi. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque a árvore dará seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador da justiça e fará descer a chuva e a temporã e a seródia no primeiro mês. Aqui do lado direito desenha uma estrela de Davi. E aqui do lado esquerdo escreve, nesse versículo 23, escreve Apocalipse 14. Do 1 ao 5, 7 do 2 ao 5, 11 do 3 ao 14, 22, 6 e 22, 16, 4, versículo 1 e 19 do 1 ao 10. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Do lado direito desenha uma pedra angular e as eras. E restituirei-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E do lado direito escreve Império Gentil Babilônico, Medo-Persas, Grécia, Roma. Ou seja, as 4 etapas. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo nunca será, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Agora vocês vejam, nesse tema aqui, as 4 etapas da restauração da igreja, que foi pregado 3 de agosto de 2012. E foi também em Cali, na Colômbia. Ele nos disse assim: quando a igreja noiva reconhecer seu lugar, sua posição, a sua posição onde? No corpo místico de Cristo. Reconheça em qual era ou etapa se encontra. Na 37 desse livro de Citas, nos diz. No parágrafo 306, diz: Deus pode tomar o homem e adotá-lo à sua família e lhe dar algo que, primeiro, isso prova para ver se está bem. A Bíblia fala: provai os espíritos. Esse homem reclama certas coisas. Do lado esquerdo ele escreve Moisés e Elias. Prova-o e veja se está bem. E se estiver bem, se mova com ele e diga: Senhor, nos envia outra coisa. Siga em frente, vem. Somente siga para diante. E cada um toma seu lugar. Então verás a igreja de Deus que sempre vai tomar o seu lugar. Então é quando os filisteus começarão a retroceder. O short das mulheres será tirado, o cabelo crescerá. Os rostos serão lavados, o cigarro estará ausente. Isso é correto. Quando a igreja começar a entrar em seu grande poder, quando tivermos um Ananias e Safira e uns quantos deles, sim, Senhor,
Você verá quando a Santa Igreja se posicionar unida, posta em posição como filhos de Deus, adotados na família de Deus. Poderosa Igreja colocada ali em sua glória. Oh, isso é para o que ele vem. E do lado esquerdo desenha uma pedra angular e as eras. Em cima escreve na adoção e escreve também Ananias e Safira. Agora vejam também na 308, nos diz sobre qual coisa todos esperam. O que toda a criação espera? A manifestação dos filhos de Deus. Espera que a igreja entre em sua posição. E aí ele desenha uma pedrinha angular. Quem era o Filho de Deus quando Adão? Onde estava seu domínio? Do lado direito ele desenha uma pedra angular e as eras. E na parte onde fala a manifestação dos filhos de Deus, aí uma seta para a pedra angular. E do lado esquerdo, nessa mesma frase, escreve adoção e uma pedra angular. E coloca uma seta para a pedra angular. A terra, isso é correto? Isso é correto. Ele não era Elohim, então ele era o Senhor. Vê, é isso. Eu sou Deus e fiz uns poucos menores abaixo de mim e lhes dei um domínio. E em seu domínio, o domínio sobre eles é a terra. O homem dominava sobre a terra e toda a criação inteira espera que os filhos de Deus se manifestem. Do lado direito ele desenha outra pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. E em cima escreve pedra angular. Deus tratando de colocar sua igreja em posição para se manifestar a si mesmo. Em cima escreve a adoção na pedra angular, a posição, a manifestação dos filhos de Deus. A adoção na pedra angular, a adoção, a manifestação dos filhos de Deus. Nosso irmão William continua dizendo, os das eras passadas não souberam em qual era estavam, não sabiam nada de etapas ou eras. E vejam nas 134 de citas, allí nos dice del párrafo 1197, no parágrafo 1197, nos diz assim: Ele prova todas suas palavras. Ele prova todas as suas palavras. Todas suas palavras. Todas suas palavras. Solo pensem em ello. Todas suas palavras. Somente pense nelas, todas as suas palavras. E vocês eram suas palavras. Ele era sua palavra. E em cima ele escreve aí, o logo, o verbo, a teofania. E vocês eram parte de sua palavra. Do lado direito desenha uma pedra angular e as eras e uma estrela de Davi. E esse é o motivo pelo qual vocês foram enviados aqui para confirmar seu lugar na vida. Não creio que vocês captarão isso. Ele é a palavra. Agora captam? Ele estava nos pés de Lutero, na coxa de Wesley, nos ombros de Pentecostes. Viram o que quero dizer? Ele é a cabeça. Vocês têm uma parte que une a essa hora que estamos vivendo agora. Ele desenha uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. Não a parte dos pés, não a parte da coxa, não a parte do ombro, mas a parte do pescoço. E na parte onde fala, mas aí tem uma seta indicando o pescoço. A parte entre a sétima era e a era da pedra angular. Em cima ele escreve para confirmar seu lugar na vida. Aí escreve também o logos do lado esquerdo.
Nesse estudo bíblico aqui também, aí ele escreve, que le colocaram essa cita. Colocaram essa cita aí. E no final da cita ele escreve a era ou etapa do pescoço. E desenha uma pedra angular e as eras e uma seta para a parte entre a sétima era e a pedra angular. E mirem este aqui, Vejam, esse desenho que ele fez, esse estudo foi do tema a posição da noiva no corpo místico de Cristo. A posição da noiva ele colocou aí, é igual hoje, a igreja noiva. Agora vejam esse desenho aqui, que ele desenhou nesse estudo bíblico, onde coloca as 7 eras, porque é sob a dispensação da graça, e ele coloca até a parte do pescoço. E depois na pirâmide, aí ele escreve 8 e coloca uma porta. Supostamente a porta é Cristo, que vemos no Apocalipse capítulo 4, onde ele disse, sobe aqui. Ou seja, do tema ele coloca uma seta assim para a pedra angular. Agora vejam tudo que ele estava mostrando para nós. É o que seria depois da dispensação da graça, não se estava vivendo que não estava vivendo naquele tempo, mas tudo era falado o que seria nessa nova era e nova dispensação. E ele mostrou para nós onde era que a igreja noiva tinha que estar posicionada para receber sua transformação. Seria em uma era mais acima das eras, mais além da dispensação da graça. E a transformação, ressurreição e transformação não podia acontecer, não poderia acontecer sob o cumprimento e obra de Deus na dispensação da graça. A dispensação da graça tinha que ser fechada para depois entrar a dispensação do reino, na qual estão contidas todas as promessas para os escolhidos de Deus. Por isso, quando a igreja reconheça a sua posição, então aí o rapto aconteceria. Sob essa dispensação da graça não estavam essas promessas. São para a dispensação do reino. Quando ele falava, a porta da dispensação da graça está para ser fechada, logo será fechado, estava mostrando que ainda se estava vivendo sob uma dispensação na qual não realizaria essas promessas, mas nos revelou que sob uma nova era e uma nova dispensação, aí sim, Deus cumpriria essa promessa. E a igreja teria que reconhecer essa posição. Cada escolhido de Deus, se não reconhecer onde está parado, não poderá receber a promessa da transformação. É um requisito para receber essa promessa. Reconhecer onde você está hoje. Agora, vejam, ele continua dizendo, viveram, ou seja, os das eras, viveram sem estar consciente de qual era estavam vivendo, não compreendiam essas coisas. Mas para o tempo final, para essa quarta etapa, a igreja do Senhor Jesus Cristo reconhecerá sua posição, que não é na primeira, segunda e nem terceira, mas quarta posição na restauração da igreja do Senhor Jesus Cristo. E na página 68 desse livro de Citas,
No parágrafo 591 nos diz assim: esses são extratos da mensagem à restauração da árvore noiva. Diz, vocês captam? Parágrafo 591, da página 68. Vocês captam? Amém. Deus disse, eu restaurarei. Ele vai restaurar como? Por 4 mensageiros de morte mataram. Aí do lado direito desenha a pedra angular e as eras, e na última escreve, coloca 1, 2, 3, e na pedra angular coloca 4. Então 4 mensageiros de vida restaurarão. O que era primeiro? Martim Lutero, justificação. E o que era o segundo? Aí ele vai enumerando. John Wesley, santificação. E o que era o terceiro? Pentecostes, com a restauração dos dons, o Espírito Santo, batismo do Espírito Santo. O que era o quarto? A palavra. O que? A palavra. Houveram 4 grandes profetas. Um deles, Martim Lutero, ele começou a brilhar, uma luz. Ele era uma luz pequena, somente uma pequena força de justificação. E ao longo veio Wesley mais forte, santificação. Depois de Wesley veio um mais forte, que o pentecostal, o batismo do Espírito Santo em outro grande profeta. Viram? E do lado direito desenha uma pedra angular e as eras e novamente numera 1, 2, 3, 4. O 4 na pedra angular. Mas nos últimos dias, Malaquias 4, Elias há de vir com a mera palavra. Do lado direito ele escreve Elias. E em cima desse parágrafo ele escreve, eu restaurarei. Na 502, 592, vejam aí mesmo, continua dizendo. Nesse outro extrato, profetiza, esses ossos podem viver? Tenho as 4 etapas desta vinda adiante da igreja. O que são as 4 etapas vindo adiante dos ossos secos de Ezequiel? Mas a vida veio. A vida veio não quando a pele de fibra estava neles, mas quando o ar soprou sobre eles. Isso foi quando eles veio para trás. Essa 4ª mensagem de vida foi trazida para trás. Eu restaurarei, disse o Senhor. Aleluia, glória. Louvem a Deus. A 4ª luz há de vir, a qual trará os mesmos sinais. Do lado esquerdo ele escreve 4ª luz, uma pedra angular e as eras, e as enumera 1, 2, 3, 4 também. Do lado direito escreve luz e também uma pedra angular e as eras, e as últimas 3 eras. E a 4ª, a era da pedra angular, ele as enumera também. Vejam, justificação trouxe para trás a polpa, santificação trouxe para trás a corteza, doutrina de santidade. O que a folha trouxe para trás? Pentecostais. O que são eles? Pentecostais, folhas, bater palmas com as mãos. Viram? Muito aplauso quando vão cantando. Tudo isso é pentecostalismo. E isso pertence à dispensação da graça. Tudo é bater palma e alvoroço. Por isso que o nosso irmão Miguel leu, que está no livro de Citas, esse escrito ali, não era do modo e da forma que faziam nas denominações. E nessa 3ª etapa pentecostal, mas era com muita reverência aquela etapa que ele esteve vivendo ali, na qual o povo estava sendo preparado para receber as promessas correspondentes à dispensação do reino. Pentecostais, folhas, bater palmas com as mãos, a palavra encarnada, frutos dos frutos de sinais de ressurreição, que por fim Cristo, depois de justificação, sendo plantado a santificação, sendo plantado o batismo do Espírito Santo, as organizações morreram. E novamente Cristo se pôs no centro de si mesmo, no topo da pirâmide.
Do lado direito, desenha uma estrela de Davi. Primeira linha, justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Então, a vinda desse topo. E aí ele desenha uma pedrinha angular. O que são eles? Do lado esquerdo, desenha uma pedra angular e as eras, e as últimas duas, três. Ele as enumera, as últimas três, e as divide. Esse grupo do Espírito Santo sendo refinado. Que famoso é esse chamado, o grupo do Espírito Santo. E a gente poder dizer, eu sou do grupo do Espírito Santo. Não do grupo daquele movimento por lá ou aquele por ali. Não. Eu sou do grupo do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por eu pertencer a esse grupo. Obrigado, Senhor, por me permitir pertencer a esse grupo. Sendo refinados para que possa encaixar com o mesmo tipo de ministério que ele tinha. Quando ele se foi, para que quando ele vier, escreve, em sua vinda, ele tomará para trás a coisa inteira no rápido. Do lado direito escreve, ele escreve assim para cima, em cima da estrela de Davi, aí ele escreve a pedra angular. Onde eles são justificados, santificados e o batismo do Espírito Santo. Essa pirâmide ficará de pé novamente. Essa pirâmide será levantada novamente. E em essa pirâmide ele desenha uma pedra angular e as eras. E o nosso irmão William continua dizendo, quando a igreja noiva, a noiva reconheça seu lugar, sua posição, então virá o quê? Virá o rapto. O irmão William diz, isso está na página 37, vamos ver. Na página 107 também, mas vamos a 37. Parágrafo 311 diz assim, agora observa, então a vinda do Senhor Jesus está tão perto, tão próximo, que o Espírito, desde aqui embaixo, apenas só justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, e agora o tempo da vinda da pedra angular. A igreja deve ser tão perfeita como Cristo, de modo que Cristo e a igreja possam se unir. E o mesmo Espírito, e se o Espírito de Cristo estiver em você, faz você viver a vida de Cristo e agir a vida de Cristo e fazer as obras de Cristo. Os que creem em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. Jesus disse isso, vem? Agora, temos um ministério chegando que é exatamente como a vida de Cristo. O que identifica o ministério? A vinda do Senhor. No livro das Eras nos fala que a vinda do Senhor seria a vindicação de que esse mensageiro de Laodiceia, ou seja, da era de Laodiceia, é o precursor da sua vinda. A própria presença. En este libro de las edades, nesse livro das eras, está na página 369. Mas no outro é a 365. Veja onde fala que, mesmo que ele não será popular, mas sim será vindicado por Deus. Assim como Jesus vindicou a João e o Espírito Santo vindicou a Jesus, nós podemos ter a confiança de que esse homem primeiramente será vindicado pelo Espírito, operando em sua vida com feitos de poder que serão indiscutíveis e não encontrados em nenhum outro lugar. E o próprio Jesus, ao voltar, aí ele escreve, com Moisés e Elias. Página 365.
E o próprio Jesus, ao voltar, porque o Filho do Homem vem com seus anjos, e ali ele escreve, com Moisés e Elias, lhe vindicará assim como fez com João. João testificou que Jesus vinha. Esse homem também, como João, ele escreve Elias, testificará que Jesus veio. Escreve Moisés e Elias. E o próprio regresso de Cristo provará que, em verdade, esse homem era o precursor da sua segunda vinda. Essa é a evidência final, que na verdade, esse homem é o profeta de Malaquias 4. Porque o próprio Jesus aparecerá. Ele escreve Elias e Moisés. Ou seja, sem o aparecimento desse mensageiro, o ministério de Elias não ficaria vindicado em sua quarta manifestação, precursão da vinda do Senhor. Porque o próprio Jesus aparecerá no final da era gentia. Aí ele escreve os últimos 3 anos e meio dos 1954. E coloca uma seta para a pedra angular e as eras. E no outro livro das eras escreve final da dispensação da graça. Então será tarde demais para aqueles que lhe rejeitaram. Agora vejam aqui onde estamos lendo. O que identifica o ministério? A vinda do Senhor. Veja a igreja luterana sob justificação, vindo fresco do catolicismo. Vejam ela se movendo e olha Wesley chegando um pouco mais perto, a santificação. Indo dentro das Escrituras. Vejam no meio de Wesley. E depois a próxima coisa que veio foi a era pentecostal. E a era pentecostal, com a restauração dos dons, os dons espirituais, os quais na era da pedra angular seriam tirados. Se vocês encontrarem essa cita, que fala que os dons seriam tirados, eu creio que foi um escrito. Agora vejam a era que vem, para cima, para a pedra angular. Viram o que quero dizer? A vinda do Senhor. Ele tem manifestado. Deus em toda a criação espera que a igreja encontre seu lugar posicionalmente. Posicionada. E em cima ele escreve a era da pedra angular, a vinda do Senhor. E aqui também, nesse estudo bíblico, que puseram esse extrato, ele escreve, o ministério identifica a vinda do Senhor, referindo a esse parágrafo 311 que terminamos de ler. Agora vamos ver essa que citamos ali na página 16, parágrafo 122. Diz, eu somente fui inspirado para falar essas palavras e de dizer que um dia glorioso, todos os dons na minha igreja serão colocados, posto de lado. Assim como era, e o próprio Espírito Santo tomará a igreja em tal controle de amor que virá de modo que os enfermos serão curados, os cegos verão, os coxos andarão, sem que as mãos sejam postas sobre eles. Isso será somente uma grande união. Do lado esquerdo ele escreve, na visão da capa, amor divino. Do lado direito escreve amor e em cima uma pedra angular e as eras. E em cima escreve a visão da capa no 8º dia. Os dons serão tirados. Amor divino tomará a igreja. Os enfermos curados. E começando o parágrafo 122, aí desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. Agora vamos passar para 107 desse livro de citas.
no parágrafo 931, nos diz assim: aquí en esta porción, nessa porção aqui, de la página 107, da página 107, el nuevo nacimiento es una revelación. O novo nascimento é uma revelação na qual Deus revela para a pessoa esse grande mistério. Esse é o novo nascimento. Agora, como será quando se reunir todo aquele grupo de uma vez, onde a revelação será perfeitamente em harmonia, e Deus expressado por meio de sua palavra, com a mesma ação e atos, como quando fez a palavra manifesta. Do lado direito, eles colocam uma pedra angular e coloca uma seta para a pedra angular, aí onde fala, esse é o novo, aí ele coloca uma seta para lá, ou seja, para a pedra angular. Se unicamente a igreja conhecesse a sua posição, aí ele desenha outra pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular, do lado direito. Assim será algum dia. Então o rapto acontecerá. Ou seja, quando ela reconhecer o que é, aí desenha uma pedra angular e escreve adoção. Em cima escreve o novo nascimento, quando a igreja reconhecer sua posição. Na 36 também tem outro lugar, onde também nos diz, no parágrafo 304, nos diz, esses mistérios foram escondidos. Agora recordem, a Bíblia diz, desde a fundação do mundo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, para manifestar a igreja. Do lado direito escreve adoção. Agora recordem, tudo através da era de Moisés, atrás das eras dos profetas, através de todas as eras, eles esperaram até esse último dia por essas coisas, para se manifestar de acordo com as Escrituras. Em último dia, ele grifa e circula. Isso é correto, porque isso será revelado aos filhos de Deus. Cristo, a cabeça, foi rejeitado. O que será revelado? Tudo o que Deus faria. E a quem? A sua igreja. Mas o aumento da era luterana, era batista, era metodista, era pentecostal, estamos reto acima, ao coroamento agora. A coroação agora vem, esperando e ansiando pela coroação para assentar o edifício completo. Agora, na Bíblia, estamos vivendo na última era, no topo da pirâmide. E aí desenha uma pedra angular e as eras, e uma seta para a sétima era. Do lado esquerdo, uma pedra angular também e as eras. Disto que lemos, uma seta para a sétima era. Na pedra angular diz coroação, aí onde fala coroação, coloca uma seta para a pedra angular. Os peixes cruzados da era cancerígena no zodíaco, no tempo da vinda de Leão, na coroação e nos dias da manifestação dos filhos de Deus. Do lado direito ele escreve Leão. Viram onde estamos? Estamos diretamente no tempo do fim. Oh, que privilégio! Que dia! Se os cristãos somente pudessem ver o dia que estamos vivendo. Aí desenha uma pedra angular e as eras. Do lado esquerdo também. E a sétima era, ele a divide. Oh Deus, o que você pensa que o escritor deste livro tinha visto? Tinha visto onde
eles seriam manifestados no último dia, esperando e gemendo por esses filhos de Deus que se levantassem no último dia com o poder do Espírito Santo, no fim desta era, para revelar as coisas secretas desde a fundação do mundo, para trazer acima. Embaixo escreve a adoção. Em cima, na pedra angular. No último dia, dia final, o sétimo milênio, adoção, em cima, na pedra angular. No último dia, dia final, no sétimo milênio. E em cima, do lado direito, desenha uma pedra angular e as eras, e em cima de pedra angular escreve último dia. Vean, todos os profetas estavam apontando hasta este dia. Vejam, todos os profetas estavam assinalando para esse dia, por esos hijos de Dios. Esperando por esses filhos de Deus. E quando lemos isso, uno pode dizer, eu sou. E quando lemos isso, a gente pode falar, eu sou um desses filhos que eles estavam esperando que fosse manifestado no fim do tempo. Então essa palavra ganha vida em nós, em você e em mim. Já não é quando eles, não, já é. Já estou sendo manifestado e mostrando em minha vida isso que foi falado. Vem? A própria terra está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Agora, nosso irmão William continua dizendo, quando a igreja noiva, a noiva reconheça seu lugar, sua posição, então virá o quê? O rapto. Aí é onde se recebe a fé para serem transformados e raptados. Onde? Na posição da era da pedra angular. E quando ela reconhece essa posição, aí é que vai receber e recebe a fé do rapto. Fala, aí é onde recebe a fé para serem transformados e raptados, que ele dará à sua igreja sob o sétimo selo. E o sétimo selo é a vinda do Senhor. E sob a voz dos 7 trovões, que é a voz de Cristo falando à sua igreja no último dia, para ouvir a sua voz e obter a revelação do sétimo selo. Consequentemente, obter a fé para ser transformados e levados com Cristo para ser das bodas do Cordeiro. Na página 8a deste livro de citas, no parágrafo 75, nos diz assim, Senhor, dentro de alguns dias, eu estarei me afundando em uma caverna para esperar. E em caverna ele desenha uma pedrinha angular. Ó Deus, me ajuda, Senhor. Fecha meus olhos e ensurdece os meus ouvidos para as coisas do mundo, para a popularidade, ou para qualquer coisa vã que o mundo possa oferecer. Me permita ficar ali, Senhor, até que eu escute esta voz silenciosa e pequena. Do lado direito escreve voz pequena e silenciosa. Ele escreveu assim para cima. Então permita ao teu servo vir na frente, montado sobre as asas de uma águia. Do lado esquerdo desenha uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. Conceda, Senhor. Aí ele escreve asas de águia. Asas de águias. E essas asas são os ministérios de Moisés e Elias. E em cima ele escreve vir nas asas de uma águia. Elias. O silvo aprazível é igual caverna, ou seja, a era da pedra angular. E mirem, em este escrito,
Veja nesse escrito desse estudo bíblico, da mensagem onde está o Deus de Elias hoje, aí ele escreve, vamos ver pela quinta vez com Moisés vindo, ou veremos pela quinta vez com Moisés vindo em um cavalo branco. A palavra, em uma carpa catedral. Esse é o cavaleiro do quinto cavalo do Apocalipse, que é a vinda do Senhor, com os ministérios de Moisés e Elias. Agora o nosso irmão ele continua dizendo, temos que estar conscientes que nessa etapa também tem um aperto profetizado para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, temos que estar preparados para não dizer, eu não sabia que íamos sofrer. Vejam na página 68 desse livro de citas, em el párrafo 589 dice, no parágrafo 589, diz assim, nesse dia vocês saberão que eu estou no Pai, e o Pai em mim, e eu em ti, e você em mim. O irmão Branham faz. Eu amo isso. Satanás fica tão bravo com isso. Porque quando a igreja vai receber as bênçãos e vai reconhecendo sua posição e vai se unindo como um só corpo, então o diabo não gosta disto. Isso foi o que ele disse nas palavras para a noiva, ele disse, ele vai atirar com tudo. É um lugar que ele fala algo assim. Aí, a princípio, no início, sobretudo amai uns aos outros, amai uns aos outros, não importa o que o diabo procura dizer. No momento vocês são um grupo grande, doce e amoroso, mas recordem minha advertência, Satanás não vai permitir ficar assim, não, Senhor. Vejam o que ele fala ali. Ele não gosta, isso faz ele ficar bravo, irritado. Ele atirará com tudo, mesmo que tenha que trazer alguém que sirva de instrumento para ele. Ele trará um crítico, um incrédulo. Vocês já sabem tudo o que continua dizendo aí. Por quê? Porque o diabo não gosta, ainda mais que sabe que resta pouco tempo para ele, ele fica irritado e fala, ele fica tão irritado com isso, vejam, vê a união de Deus, tudo que Deus era, ele esvaziou dentro de Cristo, e tudo que Cristo era, ele esvaziou dentro da sua igreja. Aí você está, ele torna todos um. Ele converte todos em um. Ali em cima ele escreve, Deus em Cristo, Cristo em sua noiva. E do lado direito, aí na parte de baixo desse extrato, desenha uma pedra angular e as eras. E também escreve Jesucristo. E escreve também. Somos. Jesus Cristo, somos um. Agora, vejam por quê. Agora, vejam por que o diabo fica irritado quando chega a essa união. Agora, vejam na 130. Ele nos fala o que a noiva vai receber aí nessa era perfeita.
Párrafo 1159. No parágrafo 1159. Da forma que Janes e Jambre resistiram a Moisés, assim esses homens repróbios de mente fazem referente à verdade, a resistem, não querem tê-la em sua vizinhança e nem sequer querem cooperar com ela, não quer ter nada a fazer com ela, mas diz, a sua insensatez será manifestada. Quando aquela noiva tomar sua posição, aí ele desenha uma pedrinha angular, e suba aos céus, será manifestada, não se preocupe. Do lado esquerdo desenha outra pedra angular. Como Moisés, quando ele levou os filhos de Israel e os tirou fora do Egito, e o Egito se fundou. Aí ele desenha uma estrela de Davi, como Moisés, quando ele, do lado direito, ele desenha uma estrela de Davi, e em cima ele escreve Janes e Jambre. Agora sigue dizendo nosso irmão William, por lo tanto, el que não entende estas coisas. Irmão, ele continua dizendo, agora o que não entende essas coisas e não sabe que terá um forte aperto, vão dizer, não, eu não vou continuar porque eu não quero problemas. Já foi profetizado que será assim. E sob esse tempo de aperto, é que seremos a fé para sermos transformados e a terceira etapa se manifestará. Virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos crentes em Cristo que estejam vivos na etapa ou era para a adoção. A quarta etapa da igreja no programa de restauração da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejam essa mensagem, o sinal, que aqui na página 17 ele nos fala, ali ele escreveu para nós uns requisitos e que Deus permita nós entender isso. Diz assim, você viu a coisa agora? Agora você viu a coisa na página 17, na metade da página. Não importava quantos judeus pudessem provar infalivelmente que eles eram circuncidados. O importante era que o sinal tinha que ser exibido, manifestado. Se não fosse exibido, o pacto ficava nulo. E hoje em dia é a mesma coisa. Do lado esquerdo ele escreve, o pacto sem o sinal é anulado. Não importa o que você faça, ou quão eloquentemente você possa explicar a Bíblia. Pode ser que você seja um estudante da Bíblia e etc. Pode ser que você diga, eu sou um crente e tudo demais. Mas antes de tudo isso, requer o sinal. Necessita o sinal. Você diz, irmão Branham, aquele homem é um homem bom. Para mim não me importa o que alguém possa dizer, você não encontrará um homem melhor. Eu nunca vi ele fazer nada mal em toda a sua vida. Isso não tem nada a ver com as coisas de Deus. Tem somente um requisito. E você nem pode cumprir com o requisito, como também não podiam colocar o sangue no portal sem matar o cordeiro. Aí ele escreve somente um requisito. E o sangue era a mostra positiva que o cordeiro tinha morrido. Não tinha nada manufaturado. Ele simplesmente morreu. E o Espírito Santo é um sinal positivo que o seu cordeiro morreu. E que você recebeu sobre você mesmo o sinal, porque a própria vida dele está em você. E aí embaixo ele escreve, no tempo da tarde teria outro sacrifício. Não tem nada manufaturado quanto a isso. Não tem nada de personificação. Simplesmente está ali. E você sabe, e o mundo também sabe. O sinal está ali.
Em cima ele escreve o sinal aplicado. Não importa o quão bom a pessoa possa ser, pode ser um estudante bíblico ou membro de uma igreja denominacional ou uma cabeça denominacional, ou seja, um ministro. Podem ser a própria hierarquia de Roma, ou seja, o Papa, seja quem for, qualquer estudante bíblico sabe que Israel foi um tipo da igreja quando ia na sua viagem para a Terra Prometida, mas quando chegou o tempo do entardecer e já estavam para sair de viagem, houve somente um requisito. Não importava quão bom judeu tinha sido e quão bom tinha cuidado das suas semeadoras e colheita e o quão bem tinha cuidado do vizinho, quão bom e quanto bem tinha sido feito, quanto bom membro tinha sido e quanto dízimo tinha pagado. Todas essas coisas estavam bem, e estava bem ser um bom homem e bem reconhecido no meio do seu povo, mas sem o sinal do sangue, ele morria. Do lado esquerdo ele escreve somente um requisito. Agora veja no livro de Citas, na página 115, no parágrafo 10, 19, nos dice: nos diz, é o tempo da união de Deus e sua noiva. Eu falo isso com reverência e respeito. Eu creio que a noiva de Cristo foi chamada. Eu creio que já está selada no reino de Deus. Eu creio que o mecanismo está ali. O mecanismo está ali. Estão esperando a dinâmica que a levará da terra para a glória no rapto. A dinâmica dessa igreja será o preenchimento do Espírito Santo, que temos trabalhado em uma medida pequena, enquanto a cabeça da pedra venha a unir com o corpo. Mas quando a cabeça e o corpo se unam, então todo o poder do Espírito Santo a levantará exatamente assim. Até os mortos em Cristo de centenas de anos se levantarão na formosura de sua santidade e farão um voo para o céu, voarão para o céu. E embaixo desenha uma estrela de Davi e escreve a mecânica. E desenha uma pedra angular e escreve a dinâmica e coloca uma seta para a pedra angular. E escreve o enchimento ou preenchimento. Em cima, do lado esquerdo, escreve para a pedra angular. E em cima desse extracto nesse extrato, Apocalipse 11:3, escreve Apocalipse 11:3, 19 do 11 ao 19, 7 verso 2, 7 versículo 2 e 14 versículo 1. E escreve a ressurreição e escreve a ressurreição e o rapto. Agora, vejam que tudo isso tem a ver com os ministérios de Moisés e Elias. O nosso irmão William continua dizendo, até mesmo a restauração será na parte física. Seremos restaurados para a vida eterna física em corpo eterno e glorificado. Também a restauração do título de propriedade do livro de 7 selos será realizada. Esse livro sendo restaurado para a Igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, o qual Cristo o toma no céu e o traz no Apocalipse. O toma no céu no capítulo 5 do Apocalipse, o abre no céu do capítulo 5 até o capítulo 8, e depois o traz à terra e o entrega à sua igreja, a sua igreja representada em João o Apóstolo. Portanto, aí estará o ministério ao qual vem a palavra para essa era. Qual era? A era da pedra angular. Como foi para cada etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, nesse escrito aqui também, desse estudo bíblico, onde ali ele escreveu a revelação de cada selo tem seu cumprimento em seres humanos. A revelação do sétimo selo será Cristo em Espírito Santo, velado e revelado em carne humana em um homem.
Y también en este otro escrito, nesse outro escrito também, en donde habla de Isaías capítulo 52, onde fala de Isaías en esa 52, escritura versículo él 6, escribe, nessa escritura ele escreve, estará, porque essa escritura diz, estará, porque essa escritura diz, portanto meu povo saberá meu nome, por essa causa naquele dia, porque eu mesmo que falo, eis que estarei presente. Ali ele escreve, estará no Messias em seu corpo de carne. As quatro etapas da restauração da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora vejam, ele tinha falado nessa mensagem, tempo de união e trabalho para receber a promessa da transformação. Ele disse, tudo o que corresponde aos 7 selos será falado. O título de propriedade do livro dos 7 selos, o reverendo William Branham disse, ainda não está aberto. Aquilo foi o ensinamento do que há de acontecer, vem? Do que aconteceria. Trouxe essa revelação. E onde trouxe o ensinamento do que já era história e do que estava acontecendo no tempo dele. E tudo isso está contido nos selos, mas o título de propriedade ainda está na destra de Deus. Quando for pegado da destra de Deus, então aí Cristo já mudou de cordeiro a leão, de sumo sacerdote a juiz. E por isso no Apocalipse capítulo 10, clama como quando ruge o quê? Um leão. Aí já está como leão, com o livro aberto em sua mão e 7 trovões emitindo suas vozes. Esse anjo forte, quando é dito a ele, vai e peça-lhe o livrinho, e ele diz que foi e pediu. Ele o tinha na mão. E ele disse, toma. Então aí ele entrega e diz, coma-o. Porque o livro é para estar e ser levado, a palavra arca, está para ser contida no coração de um profeta. Será doce na sua boca, mas no teu ventre será amargo. Ou seja, por causa das perseguições, e tudo que esse mensageiro passará, e o povo também, que consequentemente também estará recebendo essa palavra, que nesse tempo está recebendo, e à medida que vamos recebendo toda essa palavra, cada vez terão mais e mais amarguras por causa dessa palavra. Mas é melhor ter essa palavra, esse título de propriedade com o qual estamos reclamando nossa possessão e passar por algumas provas e lutas, do que não ter esse título de propriedade, não ter problemas e nem dificuldades, mas ter que passar pela grande tribulação. Então, quando a gente olha, vale a pena continuar lutando, vale a pena continuar perseverando. Com críticas, zombarias e tudo que o diabo jogue e continuará atacando, mas com a bênção da primogenitura, com a bênção de Deus, a qual nos leva rumo a essa terra prometida do novo corpo. Agora vejam, naquele tempo, em 2011, ele estava nos dizendo que o título ainda estava na destra de Deus, que isso seria mais adiante, que corresponde a esse tempo. Agora continua dizendo, portanto, adiante, trabalhando na obra do Senhor, até que se cristalizem e materializem todas as promessas dadas para a sua igreja para esse tempo final. E seja visto o que foi prometido para esse tempo final, tais coisas quais as cremos porque estão na palavra profética dadas à igreja do Senhor Jesus Cristo. E na página 106 do livro de Citas, no parágrafo 920,
nos diz, vejam onde estamos, aqui no topo da pirâmide, aqui onde Deus provou pela Bíblia, pelos 7 selos, que foram perfeitamente revelados, somente esperando os 7 mistérios, e aí ele escreve trovões. Por último, na vinda do Senhor e o rapto da igreja. Pode acontecer antes do amanhecer, antes da manhã. Aí ele escreve, esperando os trovões. Por último, e ele escreve, na vinda do Senhor. E em cima escreve, Apocalipse 10, do 1 ao 6, os trovões. 2 pontos, na vinda do Senhor. E o nosso irmão William continua dizendo, terá um cumprimento, o cumprimento da visão da carpa que o reverendo William Branham teve, e todos queremos estar conscientes desta realidade e estar trabalhando nesse projeto, um projeto divino, um projeto que tem que se tornar realidade. Não a primeira etapa de restauração, não o tempo de Lutero, não a segunda etapa, não o tempo de Wesley, não a terceira etapa, não na terceira etapa, e não no tempo do reverendo William Branham, não no tempo da era pentecostal, mas no tempo final, na quarta etapa da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E na página 134 do livro de Citas, agora mirem escrito também. Agora, vejam esse escrito também. Vejam. Não aconteceu no tempo de Lutero, nem de Wesley, nem do reverendo William Branham. Mas vejam como foi no tempo de Moisés. Ele escreveu aqui nesse escrito. Diz Moisés saindo do Egito com o povo hebreu para ir à terra prometida. Josué continuou a obra. Vejam, de etapa em etapa, Deus vai enviando o mensageiro para essa restauração no meio da igreja. E vejam, lá no tempo de Moisés, ali ele escreveu, na quarta geração voltarão aqui. Luterana, wesleyana, pentecostal, e a quarta, a palavra. Na quarta geração, a palavra veio em Moisés e Josué. Agora vamos passar para 134 do livro de Citas, parágrafo 1193, onde nos diz, converta em parte da palavra, em parte da palavra de hoje. Você não pode ser parte da palavra do dia de Moisés. Essa parte, isso foi os pés. Agora estamos na cabeça. Isso é Cristo. Não o tempo dos braços lá em Lutero, não. Esse é o tempo da cabeça. Cristo, a pedra angular, vem ao corpo. E vemos a grande reforma de Lutero naquela era, e de Wesley e dos pentecostais. Agora estamos esperando a pedra angular da cidade. Em cima escreve, a pedra angular vem ao corpo. A pedra angular é escrito. Aí desenhou uma pedra angular e as eras. Na 69, agora, para que essa pedra angular vem? Vem para amadurecer. Vejam aqui que nos fala, no parágrafo 593 da página 69, virá uma luz
E se levantará, virá de onde? Lá em Jerusalém? Não, Senhor. As luzes da tarde não se levantarão em Jerusalém. As luzes da tarde vão para onde? Para o oeste. Eles tiveram o dia deles e rejeitaram, mas a luz da tarde se levantará no oeste. Para quê? Para brilhar sobre a palavra. O quê? Para amadurecer o fruto e trazer para diante a árvore noiva. Do lado esquerdo ele escreve: o sol amadurecerá o grão no oeste. Ele escreveu assim do lado esquerdo para cima. Para amadurecer o fruto e trazer para diante a árvore noiva com os mesmos sinais de maravilhas e frutos que eles tinham no princípio. Do lado direito escreve o sol e uma pedra angular e as eras. O sol oeste, e em cima escreveu também a luz no oeste. Nosso irmão William continua dizendo: por isso, o que o reverendo William Branham tratou de conquistar essa promessa, não conseguiu. Ele tentou estender as mãos dele, as mãos espirituais, para conseguir agarrar essas promessas. Em vários lugares no livro de Citas ele falou: eu quase me estendo para alcançar, mas não consegui, porque não era para o tempo dele. É para a quarta etapa da Igreja do Senhor Jesus Cristo, para uma restauração que chegará até a transformação, não somente espiritual, mas a física também, a adoção dos filhos e filhas de Deus. Na página 77 do livro de Citas, no parágrafo 661, nos diz assim: Deus representa a sua igreja como uma noiva. E da maneira que ele traz a cada indivíduo a ser um filho para entrar nessa noiva, ele trouxe a noiva através dessas eras até que ele traga essa completa igreja dentro disto. E do lado esquerdo desenha uma pedra angular e as eras e escreve amor. Os meus pés se movem. Por quê? Porque minha cabeça ordena. Agora, não pode se mover como minhas mãos, porque são meus pés. Lutero não pode fazer as coisas que nós fizemos. E os metodistas também não podem, porque eles eram alguma outra coisa, vem? Os pés se movem porque a cabeça ordena. E a cabeça nunca diz: pés, agora tornem-se mãos. Orelhas se tornem olhos, mas em cada era Deus colocou essas coisas dentro da sua igreja e Ele modelou ensinando que cada indivíduo possui essas qualidades. E esse ser, quando for completado, é a igreja de Deus que irá no rapto. E esse ser, quando for completado, é um servo de Deus na igreja de Deus que irá no rapto. Lembram da mensagem, obra-prima? Agora do lado esquerdo desenha uma pedra angular e as eras e novamente escreve amor. E embaixo escreve 1, a igreja, 2, o crente. Na 161, do parágrafo 1429, também nos diz: nos disse também, vocês não podem ver com as suas mãos, mesmo que é uma parte do corpo. Não podem ver com os ouvidos, mas podem escutar. Não pode ver com o nariz, mas pode cheirar. Você não pode ler com os lábios, mesmo que falam, vem? Isso foi a era pentecostal, mas agora está no tempo do olho, a vista. Do lado direito escreve olhos. Viram? Agora, não tem uma faculdade que se mova mais além dos olhos, isso é certo. O próximo é a inteligência, que é o próprio Cristo, o que controla o corpo todo. E arriba escreve el ojo, em cima escreve o olho, traço o profeta, a inteligência, traço Cristo. E abaixo
Embaixo escreve o que controla todo o corpo, e no final ele escreve Moisés e Elias. De lo cual hay un dibujo en donde él nos mostró dónde está, do qual tem o desenho onde ele nos mostrou dónde que están esos dos ojos. Onde é que estão esses dois olhos? Vamos ver se é aqui. Que correspondem a los ministerios de Moisés e Elias. Que correspondem aos ministérios de Moisés e Elias. Aqui está. E este dibujo já é e esse desenho, estudo completo. Esse desenho é um estudo completo, vamos a ir desarrollando, o qual vamos ir desenvolvendo esse tema que já temos visto. E todas essas escrituras já as vimos. Mas vejam onde estão esses dois olhos, os quais de era em era, um olho, vejam, representa o profeta dessa era. Deus abre um olho, depois o fecha, depois abre outro e faz a si mesmo, ou seja, que o leva. Eles são chamados de estrelas, página 265 do livro das eras, porque brilham com uma luz refletida, fala em eras. E em cima, na era da pedra angular, estão esses dois olhos, que nesse sonho que o filho do irmão Branham teve. Não íamos falar disto agora, mas já que tocamos um pouquinho aqui, no livro de Citas, creio que é da mensagem Parado na Brecha, que nos mostra, se vocês encontrarem rapidinho aí, onde fala meu filho Billy Paul, fala dormindo, ele começa assim. Si la tienen allí, debe ser por el año 63. Deve ser pelo ano 63. Vamos a ver la 1050. Vamos ver a 1050. La 1050 de la página 118. A 1050 da página 118. Meu filho Billy Paul fala dormindo, mas não sonha frequentemente. Noite passada teve um sonho que estremeceu ele e sonhou que estava na igreja e eu demorava a chegar. Eu demorava a chegar e quando eu cheguei saía a luz dos meus olhos. Aí ele escreve Moisés e Elias. Eu disse, o tempo é esse, já acabou. Porque sob esses ministérios de Moisés e Elias, é que o tempo não é mais, ou seja, o tempo da dispensação da graça. Já terminou. Todos começaram a gritar, não pode, meus filhos e minha esposa. Disse, eu não posso fazer Sara
fazer a oração na mesa e etc. Billy Paul disse, eu tenho que trazer a Lois e o menino. Eu disse, Lois não pode vir agora, o menino está muito pequeno para saber isso. Billy, é chegado a hora, é melhor irmos. Eu disse, já é meia-noite. Antes do amanhecer, Jesus estará aqui. E se não for assim, eu sou uma falsa testemunha de Cristo. Alguém falou e disse, nenhum homem sabe o minuto e nem a hora. E eu não falei minuto ou hora, eu disse que será entre o anoitecer e o amanhecer. Aí ele escreve do sétimo milênio. Eu disse, Billy, vamos. E eu disse, esse é o tempo, vamos-nos. E montamos no carro e fomos para a montanha. E quando fomos, parecia que a luz do amanhecer já vinha. E os céus estavam escuros sobre a terra. Ele disse que eu me apartei para um lado do caminho, levantei minhas mãos deste modo, e ainda saía a luz dos meus olhos. Ele levantou e disse, Senhor, eu fiz isso por ordem tua, eu fiz isso porque tu me disseste que fizesse assim. Eu fiz essas coisas de acordo com o que tu me disseste. E eu apontei para uma grande montanha de granito, e uma luz sem mão cortou essa pedra da montanha que pesava centenas de toneladas, e ela vinha. Eu disse, virem o rosto, não olhem. Tudo vai se acabar em uns quantos minutos. E um grande e santo silêncio. Aí ele escreve, silêncio por meia hora. Tinha por todas as partes. Quando essa pedra vinha para nós. Pode ser mais tarde. Pode ser mais tarde do que pensamos, é exatamente escriturístico. Vocês vejam, a pedra cortada sem auxílio de mãos, que foi cortada da montanha, e um dia desses, assim vai acontecer, que vocês vão gritar por algo. Esse é um sonho enviado do Senhor. Assim para cima, do lado direito, ele escreve, entre o anoitecer e o amanhecer, Jesus estará aqui, antes do amanhecer. Agora vejam, vamos ir para 1420 da página, para o 1420 da página 160. Dice, ustedes no deben Diz, vocês não devem interpretar a Bíblia mal, porque o próprio Jesus é a interpretação da Bíblia quando ele se faz manifesto na era que a parte do seu corpo está sendo manifestada. Em cima de manifesto, manifestado, ele escreve cumprindo, e do lado direito desenha uma pedra angular e as eras. Se for uma era da mão, tem que ser uma mão. Não pode ser uma era da cabeça. Se for uma era da voz, então não pode ser uma era do pé. Vem? Agora estamos na era do olho. E agora o próximo é ele mesmo vindo profético. Do lado direito desenha uma pedra angular. Através das eras, começamos no fundamento da primeira era da igreja, quando a semente entrou na terra, a semente completa. Então veio pelos pés, Lutero, depois por Wesley, e então aos pentecostais, as línguas, a língua e o lábio. Agora está nos olhos proféticos de Malaquias 4 e assim por diante. Agora, não resta mais nada, senão ele mesmo para entrar nisso, porque essa é a última coisa que tem. O próximo é a inteligência. E não temos nossa própria inteligência, é dele. Aí escreve, a inteligência do Senhor é igual à mente. Moisés e Elias, a vinda do Senhor. E desenha uma pedra angular. E em cima desse parágrafo escreve, depois de Elias vem Moisés. Escreve também aí em cima, era dos olhos.
ou seja, desses ministérios, os quais o Espírito Santo estaria operando nessa era da pedra angular. O que vimos ali naquele desenho. Agora, continua dizendo. Por isso, o chamado do último dia da parte de Deus é para subir para a etapa que corresponde ao nosso tempo, a etapa para a adoção da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Na página 116 do livro de Citas, parágrafo 10, 28, diz assim: certamente eu creio que quando essa noiva eleita, chamada e posta no livro da vida, então virá um estrondo do céu que inundará um tremendo batismo do Espírito Santo nessa noiva, de tal modo que a tirará da terra no rapto. Deus prometeu assim. Em cima escreve: batismo do Espírito Santo é igual à plenitude. Virá um estrondo do céu. E em batismo do Espírito Santo, aí no meio escreve a transformação. Ao entardecer haverá luz. Esse é o tema que estaremos vendo e ouvindo nesta ocasião. E assim vimos várias passagens, tudo correspondente a essa restauração da Igreja do Senhor nesse tempo final, a qual foi mostrada no livro do profeta Joel e nas mensagens do irmão Branham. Nessa mensagem, a restauração da árvore noiva, aí vocês podem encontrar muitas coisas que não foi falado, mas já falamos em outros estudos. Mas vejam, tudo isso é para ser cumprido nesse tempo final. Nessa mensagem, a fé perfeita também fala, aqui também nos fala dessa posição que a igreja novia tem que receber, essa posição que a igreja noiva tem que receber. Veja um pouquinho, já que temos aqui, diz na página 116, Jesus Cristo teve fé perfeita. Foi assim porque Ele foi a palavra. E você se torna a palavra à medida que você recebe a palavra. Se estiveres em mim, minha palavra, essa palavra estiver em vós, pedi tudo o que quiseres e vos será feito. Disse também: todo aquele que disser a esse monte, passa-te daqui para lá, e não duvidar em seu coração, mas crê que o que disse será feito, então terá o que terá pedido. Do lado direito ele escreve a palavra falada. Tudo que pedires orando, crendo que recebereis, receberás. Nem o tempo, nem o espaço, nem qualquer outra coisa mudará isso. Você sabe o que será feito. Ele escreve visão da palavra. Então ele diz: se estiveres em mim e minha palavra estiver em vós, pedis tudo o que quiserem vos será feito. Então, é questão de reconhecer nossa posição nas Escrituras como crente. Tem que reconhecer, cada um tem que se reconhecer em sua posição, assim como ele reconheceu a dele. Aí ele escreve reconhecer nossa posição. Naquele dia, quando caminhavam para Emaús, ele estava falando a Cleópatas e a outro discípulo disse: não está escrito que Cristo viria e faria tudo isso? Não está escrito nas Escrituras que teria que sofrer, morrer e no terceiro dia ressuscitar? Ó insensatos e tardo de coração para crer tudo o que os profetas falaram. Eles pensavam, esse homem fala diferente dos demais. E quando entraram na pousada, aí viram que era ele. Os olhos deles estavam fechados. E eles viram que sempre ele se referia às Escrituras. E depois souberam que era ele. Aí
Ele desenha uma estrela de Davi. que recibirá lo que Agora pide. você tem que crer que receberá o que pedes. Entonces reconozca su Se, posición como creyente. se você é crente, reconheça a sua posição como crente e reconheça que essas coisas são para você. Reconozca su posición. Embaixo ele escreve: Reconozca que reconheça a estas sua cosas posição. son para usted. Reconheça que essas coisas são para você. Eso es algo para ti y para mí. Isso é algo para você e para mim. Reconózcalo. Somente reconheça. Son cosas para los escogidos desse São tiempo coisas final que han para os subido escolhidos desse a la tempo edad de final la piedra que angular. subiram à era da pedra angular. Al caer la tarde habrá luz. Ao entardecer haverá luz. Vamos nos colocar de pé? Y dejamos así ya en este tema E assim já vamos deixar com esse tema, en el cual ahí él nos habla muchas cosas importantes que aí ele nos fala muitas coisas importantes, y ya con lo que tenemos, lo que hemos hablado, e com o que já temos, com o que falamos, hemos visto ahí todo lo correspondiente aí vimos tudo al tiempo en que que estamos viviendo corresponde ao tempo que estamos vivendo y la importancia de reconocer e a importância nuestra posición. de reconhecer nossa posição. Si tenemos algún canto, Se Em esta tivermos ocasião, assim, algum cântico luego nessa ocasião, tener el mensaje e depois ter a mensagem para esta ocasión. para essa ocasião. Adelante con una alabanza. Adiante com o louvor. Cantemos el número 133, la columna de fuego. La columna de fuego que le habló a Moisés de aquella zarza que acompañó a Israel por el desierto y le abrió el Jordán hacia la libertad. La columna de fuego que estuvo con Josué frente a su pueblo, el que peleó y venció con su gran fuerza y los llevó a la tierra de leche y miel. La columna de fuego que estuvo en los profetas y en Jesús, que estuvo en su ángel mensajero, hoy está aquí, hoy sigue aquí. La columna de fuego nos está hablando hoy por su instrumento, nos está preparando para nuestra adopción. Él es el mismo Dios, el gran yo soy.
gran templo, el que hará milagros y maravillas, se está encarnando hoy en nuestras vidas. La columna de fuego que estuvo con Josué frente a su pueblo, el que peleó y venció con su gran fuerza y los llevó a la tierra de leche y miel. La columna de fuego que estuvo en los profetas y en Jesús, que estuvo en su ángel mensajero, hoy está aquí, hoy sigue aquí. La columna de fuego nos está hablando hoy por su instrumento, nos está preparando para nuestra adopción. Él es el mismo Dios, el gran yo soy. La columna de fuego que estuvo en los profetas y en Jesús, que estuvo en su ángel mensajero, hoy está aquí, hoy sigue aquí. La columna de fuego nos está hablando hoy por su instrumento, nos está preparando para nuestra adopción. Él es el mismo Dios, el gran yo soy. Con nosotros nuestro apreciado amigo y hermano, el doctor. Conosco, nosso William precioso Soto irmão e amigo, Santiago. doutor William Soto Santiago.